pedimos, Senhor, fica conosco, no Filho da Vitória, em nome do Filho amado Jesus Cristo, Senhor, abre a nossa mente, nosso entendimento, a nossa visão, manifesta, Senhor, o teu poder e a tua glória. Atende, Senhor Deus, o clamor, meu Pai, da tua igreja, atende a necessidade, Senhor, do teu povo, manifesta a tua glória, a tua vontade, que nós te pedimos, certos da vitória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia no livro de Jó, vamos voltar para a nossa peregrinação a respeito da Bíblia. Sempre entre os livros eu vou, a gente entra com um estudo paralelo aí entre os livros, mas vamos continuar nosso estudo aí. Esquentar o livro de Jó. Livro de Jó, primeiro ou segundo, Jó? Primeiro ou segundo? É terceira. Terceira Jó. Pode deixar ele lá do outro lado. Obrigado. Verdade, a gente já ligou o fogo. Glória a Deus. Todo mundo aí? Bom, a gente se situar. O livro de Jó está entre os livros poéticos, vamos colocar assim, os livros de poesia. Como assim? Porque ele, tanto o livro de Jó como os demais livros, que livros são esses? Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São livros que são considerados poéticos. Por quê? São livros que expressam a humanidade do escritor, expressam realmente a pessoa, sabe? Mostra a parte humana. A maioria dos livros proféticos vai mostrar o ministério do profeta, o profeta agindo, o profeta profetizando, ações proféticas na vida dos profetas. Já esses livros poéticos mostram a humanidade, a parte humana de Davi, dos Salmos. Nós vemos a parte humana de Salomão, nos seus escritos de Cantares e Eclesiastes, nós vemos eles expondo experiências de vida, coisas pessoais, experiências que eles tiveram com Deus, sabe assim, no seu particular. Então são livros que é mais fácil a gente se familiarizar com eles, vamos dizer assim, tá? Do que a gente olhar para o livro profético e a gente vê lá a questão de Elias lá e os profetas, Eliseu e os profetas de Baal. Então a gente vê assim toda aquela situação, a gente acha até impossível a gente chegar numa situação de um dia ter que fazer uma oração daquela magnitude, e Deus responder com tamanha ênfase, que nem respondeu a eles. Então a gente enxerga um degrau assim bem alto às vezes, você vê Deus usando Elias ali nas suas manifestações. Quando Deus começa a usar Eliseu, chega ao ponto de ressuscitar morto, você fala, não, isso aí para mim está muito aquém. Então a gente imagina que eram uns caras muito fora da régua, e de fato não eram pessoas comuns como nós, que, lógico, tinham uma vida de oração e intimidade com Deus, tinham uma proximidade com o Senhor. Já esses livros poéticos mostram a realidade do dia a dia do homem de Deus. Nós sabemos que Enoque foi transladado por Deus. Por quê? Porque Enoque andava com Deus. Ponto. É só o que a Bíblia conta para nós de Enoque. Então como que era a vida de Enoque? Se a gente não parar para meditar de que família que ele era, de que terra que ele veio, para a gente pesquisar como que era o dia a dia dele, a gente não entende. E qual que é o problema disso? A gente nem se preocupa. No outro ensinamento eu falei da humanidade de Jesus, falei de situações de Jesus aqui que talvez você nunca tinha nem imaginado. Que Jesus um dia precisou ir numa moita. Talvez nunca passou nessa cabeça. Que Jesus era indigente, Jesus comia, mas também ele fazia todas as outras necessidades. É coisa que às vezes a gente nem passa na nossa cabeça. Então, esses livros eles têm a missão de mostrar para nós essa parte.
né, a parte ser humano, a parte humana na vida do homem de Deus. E começa dizendo que é uma história, né, da vida de um homem que morava na terra de Ur, dos caldeus, né, uma terra próxima. E aí já mostra uma proximidade com os patriarcas. Você vai pesquisar, você vai ver que Abraão passou pelas proximidades ali, Isaac, Jacó, né, passaram por aquela terra. Já dá-nos a entender que Jó viveu no mesmo tempo em que os patriarcas, né? Ele é naquele mesmo espaço de tempo, geograficamente, tá? E também geopoliticamente, na mesma época, tá? Não só na mesma localidade, mas no mesmo tempo, tá certo? Tudo bem até aí? Outra coisa que abre margem para interpretação, eu já vi gente falando que isso aqui é uma história, é um conto, como se não tivesse acontecido, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Primeiro, isso aqui precisa estar claro para a gente. A história de Jó, ela é verdadeira, ela é verídica, ela aconteceu, tá certo? Isso não pode abrir margem para dúvida, para sua crença. É uma história real. Assim como eu entendo que as parábolas de Jesus não conta história, eu vou inventar uma historinha aqui. Tinha um homem que tinha uma fazenda, Jesus não inventa a história. As parábolas de Jesus, a gente precisa entender que Jesus ele surge a partir de quando? Jesus vem da onde? Tem certeza? Tem certeza disso? Posso perguntar? A partir de quando Jesus é Jesus? Sempre quando? Sempre para você, pode não ser sempre para mim. Sempre eternidade. Agora nós estamos falando a mesma língua, de eternidade a eternidade, desde o princípio. Eu tenho que tomar cuidado para achar que Jesus apareceu lá na barriga de Maria, né? Não. Ali a parte humana, onde ele veio para se revelar. Mas eu já expliquei isso para vocês, né? Jesus já é Deus. Jesus já existia muito antes da criação. Ele já estava lá. Ele é Deus. Uma pergunta: Jesus foi o nome dado a partir do nascimento dele como carne? Ou antes disso, tem algum texto que o nome dele era? Não, a Bíblia apresenta ele para nós como Jesus após o nascimento. Nascimento, a Bíblia nomeia ele como Jesus. Antes disso, nós vamos ver na Bíblia ele conhecido como o anjo do Senhor. Ok? O anjo do Senhor. Quando a Bíblia faz referência de anjo do Senhor, a Bíblia está falando de Jesus, como o que vai ser apresentado para nós lá na frente, como filho de José e Maria, o Salvador. Beleza? Então, Jesus já está ali. Então, quando ele vem mais na frente contando aquelas parábolas, o que eu entendo? São situações de que Jesus viu acontecer enquanto ele estava no céu, enquanto ele estava com Deus. Então, as parábolas são situações verídicas que ele viu acontecer enquanto ele estava com Deus no céu. Quando ele está aqui, ele conta aos homens, como se fosse uma espécie de um testemunho, como se fosse uma situação, né, dele mostrar a situação, certo? O que ele está fazendo? Ele está revelando, ele está mostrando, né? Havia um homem, tanto que é tanta certeza no que ele fala, que ele não fala assim, pode ser que existiu, não, tinha um homem, uma cidade assim e tal, né? Tinha uma festa, tinha um rei, então tudo que ele fala, ele afirma. Quem tem dúvida somos nós. Ele não tem dúvida naquilo que ele está falando, ele não tem dúvida naquilo que ele está nos ensinando. Por quê? Porque ele viu, é verídico, né? São ensinos, são ensinamentos práticos. Quando eu digo prático, é porque são experiências de vida, situações vivenciadas por Jesus, que agora ele apresenta para nós. Então, a história de Jó, da mesma forma, é uma história verídica, ela aconteceu. O cenário que aconteceu isso já nos foi pregado diversas vezes, a gente já cansou de ouvir isso, né? Que quando começa então essa história, havia um homem na terra de Ur dos caldeus, cujo nome era Jó. Esse era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Mas o livro começa assim,
Porque na frente Deus revela que Jó era tudo isso aqui. Porque nós bem vemos a visão que os homens tinham de Jó, a visão que os amigos tinham dele. Porque quando tudo começa a dar errado, aí a gente entra para a cultura aqui, tá? Não é que os amigos de Jó eram maus, os amigos de Jó queriam ver ele crucificado, não. Os amigos de Jó eram homens de Deus. Só que é o seguinte, qual que era a ideia da época? Se o homem é um homem próspero, é um homem que tudo que faz dá certo, é um homem que ele planta e a colheita dele dá certo, é um homem que ele prospera em tudo que ele faz, era sinal, do judaísmo, tá? Era um sinal de que Deus está aprovando a vida desse homem, certo? Se o cara ficou enfermo, se a pessoa está doente, se a pessoa, aconteceu alguma situação, o cara é pobre, a pessoa, uma mulher não consegue gerar um filho, o cara não tem filho, que era o caso de Abraão, então isso daí Deus não está com ele, porque qual que é o sinal da aliança de Deus com Abraão? Vou te dar um filho, vou provar que eu sou na sua vida, porque a cultura da época dizia isso, que o homem que não tinha posse, não tinha recursos, não era de Deus, que a mulher que não gerava, não era de Deus. Essa era a geografia da época, essa era a ideia da época. É por isso que quando os amigos de Jó vê Jó agora, o cara era o cara mais rico do Oriente. A gente pode ver Jó aqui como um empresário. São situações aqui que, se a gente trouxer para o dia de hoje, você vai substituindo os bens de Jó, Você vai vendo, em vez de ovelha aqui, vamos colocar moto. Em vez de camelo aqui, vamos colocar. Em vez de gado aqui, vamos colocar carro. Em vez de ovelha aqui, vamos colocar moto. Em vez de camelo aqui, vamos colocar caminhões. Está entendendo? Coisas da atualidade, da nossa realidade. Olha como Jó era próspero, tá certo? Olha o sinal da prosperidade. E agora, 10 filhos. Sustentar um filho não é fácil, a gente não quer ter um filho, não. Misericórdia, meu Deus. Sabe plantar o nanto, sabe plantar o leite, sabe plantar a fralda. Já viu? Não quer. Eu conheço gente assim. Tinha um menino que trabalha com a gente lá, ele teve o primeiro filho, a gente ajudou na maneira que pôde, todo mundo ajudou ali e tal. E no resguardo, a esposa dele engravidou de novo. Não esperou não. Ele quase engordou. Ele quase teve um treco. Não era um apressado. Quase teve um treco. Mas para você entender, é difícil, não é? É difícil. Então você imagina agora Jó 10. O custo de vida de Jó não era pouco. Por que eu estou te falando isso? Para você entender que Jó não era mesquinho, tá? Jó tinha um custo de vida, que é coisa que ninguém leva em consideração. Você tem um filho, é um custo de vida. Você tem 2 filhos, é outro custo de vida. Você tem 3 filhos, é outro custo de vida. Tá certo? E outra, essa questão que a gente tinha antigamente, que é uma questão de a roupa que me serviu, eu passo para o meu irmão. Hoje em dia eles não querem saber disso aí não, filho. Eu cansei de usar a roupa dos meus primos, roupa do lado dos outros. Hoje em dia essa galera aí é nada, filho. Se não for da loja, eles não querem não. E no caso de Jó piora, ele tinha que sacrificar pelos 10. E no caso de Jó, a gente percebe que ele não é um homem mesquinho, que ele abençoa. Você vê isso porque ele está sacrificando ao Senhor numa época que os homens não sacrificavam, numa época em que os homens já não iam mais no templo fazer suas obrigações para com Deus, numa época que a coisa estava meio escassa. A gente se esquece de onde Deus chamou Abraão, da casa do pai dele, que era idólatra, fazia imagem de escultura, era a empresa do pai de Abraão. Então olha o tempo que Jó está vivendo, mas mesmo nesse tempo ele está sacrificando ao Senhor. Ele podia muito bem dizer, não, mas ninguém disse, então por que eu vou dizer? Ninguém faz, o que eu vou fazer? A desculpa hoje é essa, né? Peraí, eu dizia, o pastor comprou um carro. Oh meu Deus, já quero trocar. É isso. Então as pessoas vão criando desculpas para não fazer, mas Jó não. Ele fala assim, a Bíblia diz que ele acorda, pode ser que um dos meus filhos pecaram, então eu vou sacrificar a Deus, porque pode ser, não era nem que ele ficou sabendo que alguém, é que pode ser que eles tenham pecado em algo, então eu já vou buscar o Senhor por eles. Então olha só,
Só que agora, quando esse camarada começa a perder tudo, aí até os amigos aparecem. Mas para dizer, não, a gente precisa ajudar ele, a gente precisa abrir os olhos de Jó. Jó precisa achar onde que ele está errando. Jó precisa ver onde que é o pecado dele. Jó precisa se consertar com Deus. Por quê? Porque o cara tinha tudo. E de repente, ele começa a perder tudo. Então é sinal de que Deus abandonou esse homem. É sinal de que Deus não está com ele. Esse é o pensamento dos amigos. Esse é o pensamento de quem está acompanhando a história. Esse é o pensamento de quem está vivenciando aquilo. E é normal os amigos fazerem aquilo, porque na cabeça deles eles estavam ajudando. Estou mostrando para ele onde que é que ele precisa melhorar. Eu estou tentando ajudar ele. Só que nós estamos falando da situação aqui embaixo, mas a Bíblia diz que a situação também ela está acontecendo nos lugares celestiais. A Bíblia diz que Satanás chega diante de Deus, e a história de Jó só é notada por causa disso. Jó está vivendo sua vida aqui. Jó tinha 10 filhos. Então vamos colocar aqui por métrica que Jó não foi apressado que nem esse meu amigo, da esposa ter engravidado, né, já na gestação do outro filho. Vamos colocar por métrica aqui uns 18 anos aí, chutando baixo, uns 18 anos aí, essa história de Jó já está acontecendo. Ele já tem 10 filhos. E os filhos eram casados, pelo que a Bíblia nos conta, tá certo? Os filhos já eram casados, já eram grandes, já eram adultos. Então aí, em vez de 18, a gente pode levar essa história aqui, talvez com uns 30 e poucos anos aí, da história de Jó para mais. Não estou falando da idade de Jó, estou falando da vida dele já dentro dessa prosperidade, tá? E o nome de Jó não é notado. Ele não começou a sacrificar ali, ele já sacrificava, já era costume. Ele já vivia aquilo. Era uma prática da vida de Jó. Mas o nome de Jó só é comentado no céu quando Satanás chega. Satanás chega e começa agora a se vangloriar diante de Deus. Parece que eu vejo Satanás entrando no céu. Você viu só? Quantos eu arrastei essa semana? Você viu seus filhos, filhos de Adão? Quantos pecaram? Quantos caíram? Quantos mentiram? Quantos se prostituíram? Quantos largaram os seus afazeres? Quantos abandonaram a igreja? Quantos desviaram? Quantos mataram? E Satanás está se vangloriando. E Deus está no trono. Só de olho. E a gente se esquece de uma coisa. Satanás aqui já tinha sido expulso do céu. Talvez alguém não se perguntou isso. Uma criança me perguntou isso esses dias. Você estava estudando para o culto. Não, mas Satanás não tinha sido expulso do céu? Como que ele está lá diante de Deus agora? Na época de Abraão. No mesmo tempo ali de Jó, ele chega no céu para se apresentar. O apóstolo não esconde isso de nós. Eu falei, ele está nas hostes, nos lugares celestiais. Ele foi expulso do céu dos projetos. Ele foi expulso do céu daquela parte, façamos. Deus tira ele da situação do fazer, da situação do governo. Ele está expulso. Mas até o dia do juízo final, ele tem acesso. Até hoje, ele tem acesso. Você se esquece que quando Jesus está lá com os discípulos e Jesus vai repreender Pedro, e ele fala, né, comigo foi diante de Deus pedir para se andar ele. Então não é escondido de nós, tá certo? Ele ainda tem esse acesso. Quando que esse acesso vai ser tirado? Após o juízo final, porque ele vai ser pego e vai ser verdadeiramente dado um destino para ele. Aí, irmão, é fim de carreira. Mas hoje ele está como testemunha de acusação minha e sua, nos acusando diante de Deus, dia e noite. Esse é o trabalho, esse é o serviço. Então Satanás agora está se vangloriando no céu e falando todas as barbaridades que fez. Deus se levanta no trono. E Satanás já está ali, os anjos já estão meio incomodados com aquela situação, mas é de casa, mas vai fazer o quê? Porque estranho a gente bota para correr, porque é de casa a gente tolera, né? É um primo, um tio, um parente, a gente tolera. E aí qual é a situação? Deus se levanta do trono e diz: de onde vem Satanás? De rodear a terra e perambular por ela.
perambulei por aí afora, passei em muitos lugares, aprontei muita coisa. Estou ouvindo aqui sua conversa. E Deus sabia que Satanás tinha passado, dando uma passada na casa de Jó. Só que ele deu uma passada na casa de Jó, já estava fazendo o quê? Sacrificando, orando, jejuando, consagrando, falando com Deus. Ele não tinha permissão para operar. O que ele fez? Foi embora. Na casa de Jó ele não conseguiu nada. É por isso que Deus levanta e fala para ele: você viu meu servo Jó? Porque Deus sabia que Satanás tinha tentado derrubar Jó. Deus sabia que Satanás tinha dado uma passada lá e não tinha arrumado nada. É por isso que quando Deus fala assim: você viu meu servo Jó? Ele faz assim: também. Você deu tudo para ele. Você cuida dele tão bem. Como é que ele vai querer se apartar de ti se você carrega ele na palma das suas mãos? Deixa eu tocar nos bens dele. Deixa eu tocar no que ele tem. Você vai ver se ele não vai blasfemar contra ti. Mas Deus já sabia que ele era Jó. Você quer acabar com a ação do Satanás? Você quer acabar com a ação do inimigo? Quando ele vier falando o que o diabo está fazendo, mostra para ele o que Deus está fazendo. Mostra para ele o que Deus está fazendo. Ah, você não sabe nada, porque fulano, porque ciclano, você viu só como é que está uma bênção? Como é que o culto está uma bênção? Você viu só como é que Deus usou fulano? Você viu como que Deus usou fulano? Você viu quem caiu? Você viu quem caiu? Não vi, rapaz, eu estava tão bom. Você viu quem Deus levantou? Você viu quem está de pé? Você viu como é que Deus usou a atriz? Você viu como é que Deus usou o irmão Paulo no culto? Quer saber quem está caindo? Não interessa. Quero saber o que Deus está fazendo, o que Deus está mostrando. E aí Satanás endoidou. É que às vezes a gente cai na armadilha do diabo. O diabo chega com as artimanhas dele, o diabo chega falando que alguém caiu e a gente já quer saber quem é. O diabo chega falando que alguém está na lama e a gente já quer o nome. Para a gente se afastar, para a gente não estar perto, o nosso nome não está ligado. A gente já quer tirar o nosso da reta, vamos falar português, claro, a gente quer tirar o nosso da reta. Mas Deus não, Deus chega para ele, você viu Jó? Quero saber quanto você derrubou, quanto você levou para a lama, quanto você levou para a vala. Você conseguiu levar porque estavam fracos. Você conseguiu levar porque estavam longe de mim. Você conseguiu levar porque não ouviram a minha voz. Você conseguiu levar porque se afastaram da minha presença. Agora em Jó. Aí ele pega e diz assim: não, então deixa eu tocar nele, porque aí você vai ver se ele não vai ser muito bem. Você quer tocar nele? Mas primeiro você precisa saber quem ele é. Sabe quem é Jó? Jó é um homem reto, íntegro, temente a mim e desvia do mal. Pode ir lá. Vai lá. É quando o diabo chega na vida de Jó e agora começa a tocar em. Por que ele não vai direto em Jó? Por que ele não aparece para Jó, não se materializa para Jó? Porque ele sabia que Jó não estava nem aí para ele. Jó, ele chega em Jó na última instância. Primeiro ele arranca tudo que Jó tem. Ele tenta deixar Jó no pior momento, para que talvez ele tivesse uma brecha para encostar em Jó. Que é no momento que Jó está no caco dos cacos, se raspando lá as suas feridas, com um caco de telha, chorando pela morte dos seus filhos. Aí Satanás chega e diz: é agora. A única pessoa que ele tem agora, eu vou lutar contra ele. Aí chega a esposa: amaldiçoa esse Deus e morre. Larga essa vida aí, não vale a pena. Não vale a pena. Ela sabia que o motivo de Jó estar vivo ainda era a fé que ele tinha em Deus. O único motivo de Jó estar vivo ainda era o compromisso dele com Deus. Ela sabia disso. É por isso que agora ela chega e fala: abandona esse Deus aí e morre. Por quê? Enquanto você estiver apegado com ele, você não vai morrer. Aleluia. Enquanto você estiver com fé nele, você não vai morrer. Enquanto ele estiver segurando a sua mão, você não vai morrer. Então abandona ele para que você possa morrer. Ela entende. Ela vê a fé estampada na cara de Jó. Ela vê a certeza da salvação estampada em Jó. Então ela fala: abandona esse Deus, que aí você pode morrer. Aleluia. Porque enquanto você estiver apegado nele, você não vai morrer. O diabo vai te matar na unha, vai te apertar, vai te espizinhar. Essa doença vai acabar com você, mas você não vai morrer. Porque eu vejo Deus segurando na sua mão. Aleluia. Eita glória. Então ela dá a receita: abandona esse Deus. E aí você vai poder morrer em paz.
Aí Jó solta, e Satanás está só aqui, né? Usa ela. Usa ela. Vai lá. Esperando Jó levantar os olhos e amaldiçoar a Deus e falar algo que viesse despertar a ira do Senhor, que fizesse Deus mudar o pensamento acerca de Jó. Porque lemos aqui dias passados, né? O Senhor dizendo que se uma nação, né? Alguém ou uma nação, pode ser um povo, pode ser muita gente, que está determinado uma bênção sobre eles, e eles mudarem o comportamento, eles mudarem a maneira de ser para com Deus, então Deus se arrependeria do bem que diria que ia fazer e entregaria o mal. Da mesma forma, aquele que Deus determinou que faria o mal sobre eles, se converterem e mudarem os seus pensamentos, Deus diz assim: eu também mudarei a sentença de morte e trarei vitória, trarei vida. Então, é baseado nisso que Satanás está esperando que Jó invocasse a ira de Deus, para perder os benefícios da bênção de Deus sobre a vida dele. Mas Jó está tão apegado com Deus e desapegado das coisas da terra, que ele olha e diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Tudo que eu tinha é de Deus. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aí Satanás diz assim: acabou? Não, tem mais. Bem sei eu que o meu Redentor vive. Ele não vai me abandonar nessa situação. Por fim, ele se levantará ao meu favor, e eu serei sarado, serei curado. Olha só. Por muito menos a gente quer parar, a gente quer largar tudo, irmão. Por muito menos alguém se levanta contra nós, alguém fala alguma coisa que a gente não gosta, a gente já não quer mais vir na igreja, a gente já não quer mais pregar, a gente não quer mais cantar. Eu não consigo cantar, porque o irmão falou que quem dê conta, quem falou que paga o preço, quem falou que dê conta. Quem se levantou que sente. Deixa. Porque está lá na porta do palácio, sentença de morte lá sobre ele, e ele lá no meio do palácio, está tão preocupado. Está tão preocupado com a sentença de morte que ele está sentado lá na porta do palácio. Vai matar? Vai, se Deus deixar. Se Deus não deixar, eu não vou morrer. Aleluia. A gente tem que ter a certeza, irmão, do trabalhar de Deus na nossa vida. A gente tem que saber o quanto eu amo a Deus, irmão. Porque o quanto Ele me ama não é segredo. Ele deu o filho dele para morrer por mim, morrer por nós. O quanto Ele me ama não é segredo. Ele me escolheu quando ninguém queria estar perto de mim. Ele me chamou quando todos tinham me rejeitado. Foi aí que Ele se aproximou de mim. Então, o quanto Ele me ama não é novidade. Agora, o quanto eu amo Ele, que é... Quanto nós o amamos? O quanto você está disposto a passar, a sofrer ou a enfrentar pelo amor de Cristo? Porque o Senhor diz assim: vocês não são mais do mundo. Antes o mundo amava vocês, porque vocês gostavam das coisas do mundo. Mas agora, porque vocês não são do mundo, vocês rejeitam as práticas do mundo e as práticas mundanas. Agora o mundo odeia vocês. Mas tenham fé, fiquem firmes, porque eu venci o mundo, e vós também vencereis. Ele começa o texto dizendo assim: eu tenho vos dito isso para que em mim tenhais paz. Em mim, Jesus fala assim: eu vou dizer uma coisa aqui, para que vocês, quando estiver comigo, em mim, fazendo a minha vontade, vivendo o meu querer, tá certo? Quando vocês estiverem dessa forma, quando vocês estiverem desse jeito, vocês terão paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, e vós também vencereis. Só que o segredo para vencer é estar nele. Eu tenho vos dito isso para que em mim tenhais paz. Você vai ter paz se você estiver com ele, ligado nele, pegado a ele. Jó só suportou. Não é porque Jó era bonzão, era melhor do que nós todos, não. É porque Jó estava seguro nas mãos dele, agarrado a ele. Pode falar. Um detalhe importante que Jó teve todo esse temor sem ao menos conhecer a fundo Deus, né? Porque você pega, por exemplo, o exemplo de Pedro, por exemplo, aí caminhou com Jesus, viu tudo que Jesus podia fazer e ainda assim não negou, e Jó passou por
experiência. É o que eu falei, no tempo, né, onde ninguém estava buscando o Senhor, no tempo onde não tinha lá mais o templo, e ele fazia as suas obrigações, ele e Deus. E Deus recebia. E Deus respondia. Mas nós vemos a escolha, e a gente começa a entender o porquê da escolha de Satanás em Jó. Se tinha tanta gente lá, os amigos de Jó também eram influentes. Porque, irmão, para falar com alguém na posição de Jó, pode ser qualquer um. Jó não era sacerdote do seu lar, mas ele não era sacerdote de ofício, né? Ele era sacerdote da sua casa, como nós todos somos. Mas ele não era sacerdote de ofício, mas ele teve uma permissão de Deus para sacrificar. Deus impede Saul, que era rei escolhido de Deus, separado de Deus, porque Saul foi levantado, não mexe. E Davi falou: eu não ponho a mão, porque ele também é ungido. Mas Deus falou assim: eu não aceito o sacrifício da sua mão. Porque se for olhar nessa época, nem tinha sido instituído por Deus ainda, foi sido instituído depois na época de Moisés. Sim, mas você vê, porque Deus não muda, Deus é o mesmo. Deus vai dizer: não aceito. Tá certo? Eu não aceito. É a mesma coisa, a gente vê Adão. Quem ensinou Adão a sacrificar? O próprio Espírito de Deus. Deus não pediu sacrifício para ele. Ele aprende, o Espírito é voluntário, o Espírito. E você não vê ele cobrando dos filhos para sacrificar. Não, Abel sacrifica por espírito, por amor, por exemplo. Não foi por osmose, foi por exemplo. De ver Adão sacrificar, de ver o pai fazer. Então eles assumem essa postura. A diferença é que Abel bota o coração naquilo que vai fazer. Caim só a emoção. E tem gente que é assim, emocionado. Tem gente que coloca o coração no que vai fazer. Tem gente que é emocionado. Vai no barulho, vai na vibe, está todo mundo ali. E vai naquela situação. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a emoção arrebenta a gente. A emoção acaba com a gente. Tanto para o bem, quanto para o mal. E uma das questões, principalmente para a maioria aqui, que é obreiro, é saber fazer isso, irmão. Tem hora que a minha emoção, ela vai ter que ficar no cofre, ela vai ter que ficar guardada. Porque para resolver algumas questões, se eu vou com a minha emoção, eu me arrebento ou eu arrebento alguém, das duas uma. Agora, se eu estou dentro da direção de Deus, da razão, a história é totalmente diferente. Então Jó não está fazendo porque ele é emocionado. Não, a gente está vendo que Deus está recebendo. Voltando para o contexto, a gente percebe por que Satanás mira em Jó. E eu volto agora a uns pontos aqui de ensinamentos atrás. Por que Satanás mira em Jó, será? Por que Satanás queria tanto domínio da vida de Jó? Porque Jó era uma pessoa influente. Jó era uma pessoa invejada. Jó era uma pessoa que outros homens queriam ser iguais. Então agora ele quer usar alguém que é referência, como foi Moisés, e com tantos outros. Para quê? Para que ele tivesse domínio. Jó tinha poder sobre aquele lugar de compra e venda. Aqui nós vimos, Jó é um empresário, Jó é alguém influente, Jó é alguém de fala. Tanto que em uma das queixas de Jó, você continua lendo a história de Jó, e uma delas o Senhor, ele começa a questionar a Deus, dizendo: ninguém se levanta mais com ele. Porque quando Jó chegava nos ambientes, as pessoas levantavam para cumprimentá-lo. Agora é diferente, as pessoas viram a face, faz de conta que não conhece, passa batido, não quero falar com ele. E um dos questionamentos dele com Deus é esse: nem se levantam mais. Eu não estou sendo tratado que nem animal, estou sendo tratado que nem bicho. Está certo isso? É quando ele começa a indagar a Deus, e Deus depois responde ele: não, onde você está? Quando eu fiz o céu e a terra, né? Deus dizendo para ele: eu sei o que eu estou fazendo, fica tranquilo. E a gente vê a história de Jó desenrolar de uma forma, de uma maneira, com um ensinamento para nós de vida, uma história de perseverança em Deus, mesmo quando tudo vai dando errado, irmão. Porque a gente lê a história de Jó assim, 42 capítulos, a gente pegar para ler mesmo,
Né? Se é uma professora assim, que gosta de leitura assim, 2 horinhas a gente lê o livro de Jó inteiro. Vamos lá, um pouquinho mais de preguiça. Com 4 horinhas a gente lê o livro de Jó inteiro, não lembra, professor? A gente lê 42 capítulos, coisa mole. E lendo assim, parece que num dia Jó perdeu tudo, e na outra semana Deus devolveu, não deu nem tempo de Jó sofrer. Lendo assim, né? Parece que. Só que a gente vai ver que quando chega o momento de Deus devolver tudo em dobro para Jó, pelos acontecimentos, os fatos históricos, para ele ter esse crescimento em dobro, há um tempo, irmão, do plantio até a colheita. Ô, meu irmão, não é da noite para o dia, não. Aguenta o choro, segura a lágrima. Deus vai te honrar, Deus vai fazer, Deus vai cumprir, mas segura firme. Aguenta. Porque senão a gente se engana, a gente cai nas pregações ensinadas por aí. Deus está fazendo agora. Agora de Deus pode ser daqui 100 anos, tá? Eita, agora. Deus senta na mesa, Deus promete para Abraão um filho. Fala, vou te dar um filho. O cara vai dormir, se amanhã Sara está grávida. Deus prometeu. Foi Deus que falou, não foi o pastor, não foi o sacerdote, foi Deus que falou. Você tem noção? Foi quem falou? Deus. Deus prometeu? Sim. E será que Deus não tinha menino no estoque? Será que não tinha menino no estoque de Deus para ele mandar? Disponível tinha. Tanto que quando na resenha lá, ele deita com H e ela engravida. Então tinha menino na reserva. Mas a bênção de Deus, a promessa do Senhor, tem um tempo para nascer, não é na hora que a gente quer, não. Se a gente tentar forçar o parto, vai nascer prematuro. Se a gente tentar forçar o parto, vai nascer Isaac em vez de Ismael. Ismael em vez de Isaac, perdão. Se a gente forçar, vai dar ruim, a gente vai ter problemas. São tantas pessoas querendo bênçãos prematuras de Deus, e depois que as coisas acontecem, não sabem lidar com as consequências da sua própria prematuridade, do seu próprio anseio, da sua própria pressa. Mas a gente percebe Jó mais interessado de que se o compromisso dele com Deus ainda é o mesmo, do que com aquilo que Deus vai dar para ele em dobro. Em momento nenhum você vê ele pedindo bênção de volta. Em nenhum momento você vê Deus questionando, Jó questionando a Deus o porquê de Deus ter permitido a morte dos seus filhos. Em nenhum momento você vê isso. Porque eu, como pai, a minha primeira oração, onde o Senhor está? O Senhor não disse que me escolheu? Como que Satanás chega primeiro? Que onipotência é essa? Que onipresença é essa? Que só não funciona na minha vez. O filho do bandido está vivo. O filho do nóia está aí roubando na rua. Não é? E logo, fala a verdade. Vamos ser sinceros. Mas Jó, irmão, em momento nenhum você vai ver ele questionando ou bravejando a Deus por aquilo que Deus permite. Ele tinha ciência, se aconteceu foi porque Deus permitiu. E pronto, acabou. Deus deixou. Bendito seja o nome do Senhor. Alguém chega e diz, você está ficando louco, você está ficando maluco. Cara, você nem chorou direito no enterro dos seus filhos. Você está maluco, bicho. Você não está em condições normais. Você precisa de um médico, você precisa de um terapeuta, né? Não, você precisa de terapia, cara. Você não está normal. Como assim? Eu estaria aqui esbravejando, estaria arrancando os cabelos, e você está aí de joelho, orando para Deus, sabendo que Ele te abandonou. Por que você não reconhece o seu pecado? Por que você não examina a sua vida e não vê o que tem de errado aí? Por que você não procura um motivo porque Deus está te castigando? Essa é a conversa dos amigos. Eu não quero nem saber o que os inimigos estão dizendo.
Porque essa é a conversa dos amigos. Essa é a conversa de quem amava Jó. Essa é a conversa de quem estava com ele, né? Se compadecendo do sofrimento dele. Você imagina daqueles que tinham inveja e queriam ver o mal. Que a gente está vendo aqui o que os amigos estão dizendo. Se os amigos estão dizendo isso, você imagina os que já não gostavam de Jó, por inveja ou por outras situações, de talvez ter lutado tanto quanto não ter conquistado da mesma coisa de Jó, porque o que eles não sabiam era a fonte, era o patrocinador que Jó tinha, isso que eles não sabiam. Viu o serviço de Jó, trabalhava igual Jó, fazia as mesmas coisas que Jó, mas não prosperava, porque hoje em dia é assim. Se você abre um negócio na avenida e as pessoas veem que está dando certo, vai e abre um igual do lado, né? E cobra mais barato. E cobra mais barato. Salão de cabeleireiro, abre um salão aqui, aí vê, passa lá, vê cheio, rapaz, eu vou abrir um salão do lado e vou cobrar mais barato. Uma loja, né? A gente tem uns irmãos aqui que a empresa está funcionando, passei lá, tinha 3, 4 motos, opa, vou abrir uma loja aqui perto aqui do lado, porque e começa a fazer igual, e começa a fazer do mesmo jeito, e começa a tentar imitar, mas não prospera. Porque a sua bênção não está naquilo que você faz, está no abençoador, está naquele que está contigo, naquele que está com você. É a questão de Daniel, tinha o mesmo ofício que os outros dois. Só que os outros dois eram daquela pátria, eram patriotas daquele lugar, tinham mais direitos do que Daniel. Só que a Bíblia diz que com Daniel estava um espírito de excelência. Então eles não entendiam porque eles faziam a mesma coisa que Daniel, tinham o mesmo cargo que Daniel, tinham as mesmas responsabilidades que Daniel, mas Daniel tinha exponencialmente muito mais coisa do que eles, e moral diante do rei. E eles não entendiam por quê. Por quê? Porque Daniel não tinha coisas, Daniel tinha um Deus que abençoa. Daniel tinha um Deus que dá, um Deus que opera, um Deus que faz, um Deus que cuida. Daniel vivia a provisão de Deus. Daniel abria mão dos manjares. Reunião onde todo mundo queria estar, né? Os puxa, estava tudo lá. Daniel disse: não vai dar para eu participar. Chega um com um presentinho, chega outro com um negocinho, chega outro com uma coisinha. Daniel falou: vai ter um compromisso. Não vai dar. Não vai dar. Daniel se abstém, Daniel sai, e ele passa o ensinamento a Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram abençoados por tabela, por aquilo que Deus vem operando e fazendo, através da vida de Daniel. Você entende? E o que Jó está vivendo agora é fruto de um relacionamento com Deus. Está tudo acabando, está tudo perdido, está tudo caindo por terra, mas a minha visão não está nas coisas. A minha visão não está nas pessoas, a minha visão está em Deus, Criador dos céus e da terra. Enquanto Ele estiver segurando a minha mão, enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou glorificar o nome dEle. Eu vou honrá-lo. Então, irmão, porque o Senhor, Ele tem as suas maneiras de trabalhar, mas a gente entende que o diabo não dá ponto sem nó. Ele tenta pegar Jó para usar Jó como referência para que outras pessoas também caíssem, para que outras pessoas também tropeçassem. Isso é entregue pelo diálogo de Deus e o inimigo. Porque qual que é a carta da manga que Deus tem? Jó. Deus não é diferente dos desenhos. Deus não solta uma bola de fogo na cara de Satanás, mas é como se tivesse soltado. Satanás se vangloriando de toda a destruição, de toda a desgraça que vinha fazendo na terra. Aí Deus olha para ele e você viu Jó? E hoje, será que Deus pode citar o meu nome? Será que Deus pode citar o seu nome? Satanás se vangloriando da destruição que tem feito na terra, se vangloriando das divisões que tem conseguido instalar no meio das igrejas, se vangloriando de cantores e pregadores se afastando da presença do Senhor. Se fosse hoje, se agora tiver acontecendo uma reunião dessa no céu, será que Deus vai poder citar o meu nome, o seu nome? Você viu? Coloquei uma máquina no salário, envolvi fulano, envolvi Bertano, envolvi Ciclano, está todo mundo envolvido. Deu levantar e dizer: você viu o William? Você viu a Cida?
Você viu o Val? Você viu o Denilson? Você viu o Diego? E aí? Se fosse hoje, o Senhor poderia dizer o meu nome? O Senhor poderia dizer o seu nome? É uma vigilância que nós temos que ter, irmão. O anjo não vai guardar isso não. O anjo guarda nós do diabo. A nossa boca somos nós que temos que guardar. Os nossos olhos somos nós que temos que guardar. As nossas emoções somos nós que temos que guardar. A Bíblia ensina para nós que o nosso coração é enganoso. Não precisa de diabo. Às vezes eu estava longe, eu estava resolvendo uma questão e eu parei e não, eu entendi. Irmão, Deus sabe como Deus abre sua visão assim, ó? Você está perdido no escuro, sabe? O farol desligado, tudo escuro, você liga o farol assim, se enxerga. Parece que Deus botou uma televisão assim na frente de mim, assim, ligou assim. Falei, meu Deus. Falei, Jesus. Falei, o diabo é inocente. Nessa situação, o diabo é inocente. O diabo não fez nada. Só soltou o cavalo. Lembra da história? O diabo soltou o cavalo? Lembra? Só soltou o cavalo. Falei, Jesus amado, como pode? Uma bagunça nessa magnitude. E Satanás chegar e dizer assim, ó, foram eles. Eu não fiz nada. Eu não endemoniei ninguém. Só soltei o cavalo. Só soltei a corda. Só desfiz o nó. O resto da bagunça, quem fez, foi eles. Falei, Jesus amado, tem misericórdia na minha vida. Agora, onde é que está a corda? Tem que amarrar o cavalo de novo. Tem que amarrar o cavalo. Irmão. Agora só me resta amarrar o cavalo. Irmão, mas é coisa que a gente vai se deixando levar pela situação, pela emoção. E é tudo que o diabo precisa. Para instalar uma divisão, para instalar uma confusão. A gente estava vendo isso na mídia outro dia. Irmão, basta o cara que está sentado na cadeira da presídia falar uma besteira para colocar todo o país numa situação complicada, para instalar uma guerra, para acabar com a vida de todo mundo. Basta o homem ter uma ação nécia para ferrar com a vida de todo mundo. E às vezes são situações que acontecem conosco no trabalho, acontece conosco no meio da família. Situações que chegam e tentam envolver a gente de todo jeito. Mas cabe a mim e a você, em situações como essa, fazer como Jó. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não vou dar um passo. Eu não vou falar nada. Eu não sinto nada. Eu não preciso saber. Eu nem preciso saber, Jó. Quando Deus começa a questionar, ele fala, não, é o Senhor mesmo que sabe, o Senhor que é Deus. Realmente eu não estava lá na hora da criação. Quem sou eu para dar conselho do Senhor? Diferente, né? Meu Deus do céu. Diferente de Abraão, quando ele vai conversar com Deus e pedir acerca do seu sobrinho, pedir que Deus dê livramento, pedir que Deus guarde, pedir que Deus livre. Diferente de chega e fala, não, Deus, não faz isso não. Às vezes a gente está tão preocupado conosco, talvez se é um coração diferente do de Abraão, se você fala, não, Deus me abençoa, eu estou aqui, ele para lá, ele me abandonou, ele me deixou. Deixa ele para lá, cuida de mim aqui. Por quê? Por causa da emoção, por causa da situação, por causa daquilo que Deus vem fazendo. A gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa verdadeiramente se envolver naquilo que Deus tem para a nossa vida. Às vezes nós não descobrimos nem o que Deus quer de nós. Qual é o serviço que Deus me instituiu, irmão? O que Deus quer? Qual é o serviço que Deus quer de mim? Porque ser pastor não é serviço. É eu fazer as funções dele. Eu trabalhar como?
posso ter título de pastor, se eu não fizer as tarefas de um pastor, não me adianta nada. É a mesma coisa eu estar desempregado. Quantas pessoas você conhece que tem função, tem profissão, mas está desempregado? O que adianta? Está sem trabalho. Não adianta nada ter formação, não adianta nada ter nome, não adianta nada ter currículo. Se eu não tenho trabalho, a Bíblia diz que é o trabalho que dignifica o homem. É o serviço, é aquilo que nós fazemos, é aquilo que eu estou desenvolvendo, é aquilo que eu estou fazendo, é aquilo que eu estou pondo a mão, é aquilo que eu estou gastando tempo, é aquilo que eu estou suando. É isso que me dignifica, é isso que me levanta diante de Deus. Não é o cargo que eu tenho, a posição que eu ocupo, ou o lugar que às vezes as pessoas me colocam. Que tem degraus que Deus nos dá, e tem lugar que as pessoas nos colocam. Ah, que você é fulano, você é ciclano, você é isso, você é aquilo. Não, mas Deus não disse que eu sou ainda, então eu não sou. Não sou. Por quê? Porque Deus não confirmou, Deus não disse nada, então eu não sou ainda. Um dia pode ser que eu seja, mas por enquanto eu vou continuar fazendo o serviço que eu fui chamado para fazer. Olha para José, qual que é a função de José? José é governador. José é o quê? Governador. E José agora é colocado para tomar conta do jardim. O que José faz? Governa o jardim. Ele faz uma escala, e ele bota a gente para regar o jardim, e ele coloca a gente para podar as plantas, e ele coloca a gente para... E ele bota todo mundo para trabalhar. Não pode falar aquilo ali e falar, rapaz, eu tenho um empresário, eu tenho um cara aqui que é administrador. Ô filho, vem cá, vou levar você para dentro da minha casa. Por quê? Porque entende que José é um governante, José é um governador. E José agora começa a governar a casa de Potifar. Resultado a gente já sabe, Satanás mais uma vez. Por que o diabo não vai atrás de quem está parado? Você já se perguntou isso? Por que o diabo não se levanta contra alguém que não está trabalhando? Por que o diabo não fala mal de alguém que fica trancado dentro de casa? Por que o diabo não expõe a vida de alguém que não tem serviço? Você perguntou isso? Por que o diabo não expõe a vida de alguém que não é conhecido? Você perguntou isso? Influência. Perguntei para vocês esses dias do Espírito Santo, como você conhece, ela é de outras religiões. Aí eu vi ela na rua assim, eu perguntei para o Espírito Santo, essa moça aí não está lá naquele lugar? O Espírito Santo me respondeu, se Satanás que a gente sem compromisso, você acha que eu quero? Nossa! Meu Deus! É isso, irmão. Você vai atrás das escolhas de Deus. Todos eles estavam trabalhando. Até Salomão, que a gente olha e parece que foi um favorecimento, né? Salomão está ali, tal, foi, né? Porque Deus, não, até ele. Enquanto o seu irmão Absalão está lá se fazendo rei, enquanto o seu irmão está lá declarando para todo mundo que é ele que manda, que é ele que governa, que é ele que faz, o que Salomão está fazendo? Trabalhando. Junto com os servos. Está junto com os servos trabalhando. Tanto que alguém, quando Davi manda chamar ele vem com os servos. Porque ele estava trabalhando, ele estava no serviço, estava no trampo. Davi, trabalhando. Até Saul, quando foi escolhido, estava trabalhando. Tinha perdido as ovelhas, né? Estava atrás das ovelhas do seu pai. Todos. Gideão. Moisés, Deus falou com Moisés lá no monte, cuidando das ovelhas do seu sogro. Todos eles estavam a serviço. Aí vem Jesus. Aí Jesus vai escolher os universitários. Não, Jesus vai estar dos trabalhadores também, pescadores. Mateus, trabalhando, cobrando impostos, trabalhando para Roma. Vem, cara. Todos eles tinham um ofício, tinham uma profissão, estavam ocupados. Deus não quer negócio com gente desocupada. Deus não quer negócio com gente que só gosta de cama. Deus não quer negócio com gente que só gosta de conforto. Deus não quer negócio com gente que está atrás de fama. Deus não quer negócio com gente que está atrás de ser estrela.
A maioria que Deus chama diz: não, eu não sirvo. Chama outro. Eu sou menor, eu sou pequeno, eu não sei falar. A minha família é menor. Não é eu, o senhor errou da escolha. Quando você vê alguém diz: não, eu tenho que ser eu, irmão, cuidado. Cuidado. E não seja esse tipo de pessoa. Mas faça o serviço. Mesmo se sentindo incapaz, mesmo se sentindo que você é pequeno, mesmo se sentindo que talvez você não foi a melhor escolha de Deus. Deus investiu em você. Deus deu uma oportunidade para você. Então faça o serviço. Glória a Deus. Porque ao passo que você trabalha, ao passo que você faz, você melhora, você cresce, você desenvolve. Você entende isso? Não? Entende isso? Deus não quer o melhor, Deus quer o mais obediente. Aleluia. Deus não quer o melhor, Deus quer o mais humilde. Deus não quer o melhor, Deus quer alguém que não só ouça, mas que escute. Ouvir pode entrar aqui e sair aqui. Quando eu escuto, entra aqui e desce para o meu coração. Se você perguntar amanhã, eu vou saber, porque eu escutei, desceu para o meu coração. Eu não só ouvi, não só passou pelos meus ouvidos, mas desceu ao meu coração. Porque até isso está sobre nosso governo, irmão. O que desce para o meu coração está na minha mão. Alguém pode me ofender, mas eu posso não guardar essa ofensa. Eu não. A pessoa estava num mau momento, estava numa situação, foi mal compreendido, acabou. Amém. Passou. Morri? Não. Vida que segue. A gente que se atrapalha às vezes. A gente que deixa as coisas descer para o coração. E essas coisas que descem para o coração agora começam a estacionar a gente, começa a travar a gente, começa a parar a gente. Porque a gente já tem a desculpa de que não é o melhor. A gente já tem a desculpa que é incapaz. A gente já tem a desculpa que tem alguém melhor que nós. Aí vem o inimigo com uma tranca, né, uma mágoa no coração, mais um bloqueio. Pronto, irmão, parou. Parou. Hoje o serviço do inimigo tem ficado tão fácil. Basta uma falácia. Alguém falou que alguém disse que o outro falou. E acabou. Acabou o ministério de alguém, acabou a vida de alguém, acabou a família de alguém. Acabou a igreja. Igrejas fecham do dia para a noite. Eu já vi isso. Nós já vimos isso. Muitos aqui já viram isso acontecer. Por quê, irmão? Porque qual que era o foco? Qual que era a situação? Conheço gente aqui que estava numa determinada igreja e aí daqui a pouco chega para cultuar, vai botar a chave na porta, a chave não abre mais. Aí vai aqui, vai de lá, chama o dono dos outros, desce, fala: não, aqui não tem mais igreja. Aqui não tem mais igreja, não tem mais igreja. Abre lá, não tem nada. O senhor botou as coisas no caminhão e subiu no mundo. Porque alguém falou, porque alguém disse, porque acabou, porque alguém. E acabou. Então as pessoas estão apegadas a quê? As pessoas estão seguras em quê? A minha confiança está em quem? Aonde? Do quê? Se eu não tenho certeza do meu serviço, como que eu vou ter certeza do serviço do meu irmão? Se eu não tenho certeza do que Deus me chamou, eu não estou seguro, eu não estou certo naquilo que Deus estabeleceu sobre a minha vida, por que eu vou me preocupar com o serviço dos outros? Sendo que o meu está mal feito, o meu não está completo, o meu não está terminado. No fim das contas, Deus vai prestar conta do meu serviço. A gente tem que parar de ser meio azar às vezes. Hoje eu estava conversando com alguém, falou: não, porque fulano fez, porque ciclano fez, porque o outro fez. Deus não vai cobrar de mim o que ele fez, o que ela fez, o que o outro fez. Deus vai cobrar de mim o que eu fiz. Deus não vai cobrar de você o que eu fiz, Deus vai cobrar de você o que você fez. A gente tem que aprender isso, porque senão a gente volta na situação do Éden. Mas foi por causa dele que errou primeiro, foi ela que errou, mas foi por causa da serpente. E todo mundo tem uma desculpa. Aleluia. Todo mundo se desculpou, mas ninguém se isentou das consequências. A gente se esquece mesmo. Todo mundo se desculpou. Adão, errei por causa da mulher que você me deu. Mulher, errei por causa da serpente. Serpente, errei, estava moscando aí, ó. Todo mundo tinha desculpa. Beleza, Deus ouviu a desculpa de todo mundo, mas
todos tiveram uma consequência. Adão, agora você vai começar a suar na hora que você trabalhar. Porque você não sabe o que é suor, não. Você vai descobrir. Você não sabe o que é dor, não, né, Adão? Você vai descobrir o que é dor. Nas costas, artrite, artrose, osteoporose. Você vai descobrir o que é isso aí. Você vai descobrir o que é espinho. Sabe a terra que hoje é fofa? Você bate a enxada nela assim e a terra vem e você planta, Adão? Pois é, agora ela vai ficar dura, ela vai ter pedregulhos e ela vai ter espinhos. Que enquanto você ara ela, você vai ter que tirar as pedras, os espinhos vão furar os seus pés, o negócio vai ficar mais difícil para você agora. Mulher, você não sabe o que é dor, não, né, filha? Não, você vai descobrir o que é dor agora. Você não sabe o que é doença, não, né? Você vai descobrir também que é artrite, artrose, osteoporose, dor na hora do parto, você vai descobrir já o que é tudo isso. Consequências do pecado. Consequências das ações de cada um colheu o fruto da sua ação. Se cada um tivesse fazendo as suas obrigações, estivesse cuidando do que Deus mandou cuidar, não tinha tempo para o inimigo operar. Serpente, Eva, você pode. Não, meu filho, eu estou ocupado agora. Eu tenho a fazer, eu tenho serviço. Eu tenho obrigações com Deus, eu tenho obrigações com meu esposo, eu tenho coisas para fazer, eu estou ocupada. Tem tempo para isso não, para ficar de conversinha. Acho que é entender exatamente para que a gente foi chamado, né? Porque quando chega a pergunta para João Batista, quem é você? Você é o Messias? Ele pode ser tentado a dizer que é o Messias, como ele também pode ser tentado a dizer, não, mas eu sou primo dele. Não, mas ele fala, não, eu sou a voz do que clama no deserto, eu sou chamado para isso. Sim. Ponto final. Ponto final. Ele podia muito bem se vangloriar simplesmente pelo fato de ser primo, o que os outros fizeram, né? Tiago e João para falar, não, então, nós aqui é primo, e aí, nós temos direito mais do que os outros, né? Nós temos uma cadeira na direita, outra na esquerda, porque nós é chegado. João tinha mais direito, desde o ventre, porque ele também era escolhido. Então, se ele é o Messias, você é o profeta. Não, eu sou a voz que clama no deserto. Ninguém precisa nem saber nem o meu nome. E era isso que irritava os reis. Porque os reis, para você se levantar contra uma autoridade, você tem que ser uma autoridade. Você tem que estar debaixo de uma cadeira de autoridade. Não é qualquer um que pode afrontar uma autoridade. Aí chega um cara, vamos colocar nos dias de hoje, como se fosse um mendigo, vestindo trapo velho, mal cheiroso, no deserto, debaixo do sol escaldante, vai diante da autoridade, você está em pecado, meu irmão. Desce, te humilha. Mas por quê? Alguém não via que João era uma autoridade, mas João sabia para que veio, ele sabia que é autoridade. Porque a autoridade não é o que os homens reconhecem, a autoridade é o que o céu diz que é. Esses dias eu me senti um Samuel. Esses dias eu estava num dos piores dias da minha vida, irmão. Sabe aquele dia que você fala, eu não sei nem para que Deus me escolheu. Deus me tirou. De onde que eu estava? A gente desceu do monte. Eu tinha uma reunião. A gente chegou do monte, eram umas 10 e pouco. Eu fui para uma reunião. Essa reunião se estendeu até perto de umas 3 horas da manhã. Eu aqui na igreja, eu estava indo para o monte, eu estava indo com os obreiros. Eu não tenho costume, eu vou levar óleo para o monte. Para que eu vou levar óleo para o monte? Mas Deus aqui me incomodou, eu pedi para alguém encher para mim um frasquinho de azeite. Você pediu para um dos meninos encher o azeite para mim. Samuel, encheram o azeite, o frasco, eu peguei e botei no bolso. E fui. Orei lá, a gente orou, desceu, deu aquele negócio no bolso, deixo no carro. E naquele dia eu deixei no bolso. Aí fui para essa reunião, estou lá. Daqui a pouco Deus começa a me incomodar. E eu começo a conversar com o camarada, e tal, e entender qual que era a situação dele. Ele falou, não, mas eu nunca deixei pastor nenhum ungir e tal, porque aquele outro e tal. E eu falei, e aí? E Deus falou, é para ungir. Eu perguntei se ele quer, se ele não quer. Aí vai daqui, vai de lá. Falei, camarada, mas é o seguinte, até hoje você nunca deixou o pastor nenhum te ungir? Não, falei, então, mas Deus mandou eu vir aqui para ungir você e o dia é hoje.
Entendeu? Eu estava esperando um outro culto, né? Uma outra situação, mas Deus falou que é hoje e é agora. Se Deus falou, então caiu de joelho, cara. Foi fácil, né? Mas, irmão, porque quando Deus fala, depois eu estava conversando com ele, eu falei, cara, mas você falou que nunca deixou ninguém, por que, né? Foi tão fácil. Ele falou, não tive como eu falar. Não. Na minha mão já estava suando, eu já estava tremendo. Quando eu vi, eu estava de joelho já. Eu vou fazer o quê? Aí sai de lá e Deus veio falando comigo. Justamente porque eu estava num dos piores dias da minha vida como pastor. Eu tinha tomado decisões terríveis. Eu tive que. E naquele dia aí Deus veio falando comigo. Eu falei, Deus, o Senhor é fiel demais. Porque Deus não precisa de nós, irmão. Quando eu falar isso aqui, às vezes tem gente que até né, não entende o que eu falo, às vezes até acha que eu estou desmerecendo alguém, mas não é, irmão. Deus não precisa de nós para nada. Que nem eu falei, naquele momento, eu não estava pronto. Eu, Tiago, não estava pronto. Eu, pastor Tiago, não estava pronto. Eu. Psicologicamente, fisicamente, eu não estava pronto para aquela situação. Porque eu entendo que para eu colocar a mão na cabeça, eu tenho que estar bem. Eu aprendi isso, eu ensino isso para vocês. Naquele momento eu não estava. Mas quando Deus começou a falar comigo, que houve a confirmação, quando eu fui orar por ele, já não era ele. A graça de Deus fluiu através de mim. Deus operou através de mim. Para quê? Para me mostrar que ele não precisa do meu momento bom. Meu Deus. Ele não precisa do meu sorriso. Ele não precisa da minha autossuficiência. Ele não precisa da minha confiança. Ele não precisa da minha certeza. Ele não precisa. Ele não precisa que eu esteja no melhor dia da minha vida. Ele só precisa que eu esteja disponível. Meu Deus. Que nem eu falei, eu não estava bem. Eu podia muito bem ter mandado uma mensagem e falar, hoje não vai rolar, não estou bem. A minha desculpa era perfeita. Eu tinha desculpa. Mas eu fui enviado. Então eu fui. Porque talvez se Deus tivesse enviado outro, não tinha ido. Mas Senhor, não, não, vou deixar minha família aqui, vai. Não vou arrumar problema. Ele falou, vou mandar aquele ali que já tem problema mesmo. Então vai ele mesmo. É assim que Deus faz, irmão. Deus usa quem está disponível. E voltando para Jó, Jó sempre esteve disponível para Deus. Só que a gente percebe que Deus também sempre esteve disponível para Jó, mas Jó nunca pôde vê-lo. Jó nunca pôde vê-lo. Nunca viu o Senhor. Mas ele tinha a certeza de que Deus estava vendo ele em todo momento, em todo tempo. Ele tinha essa certeza. É por isso que lá na frente Deus tem que tirar tudo de Jó. Deus tira tudo agora. A mesma situação que a gente vê acontecer com Isaías, né? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Às vezes Deus tem que tirar coisas da nossa frente. Deus tem que tirar pessoas da nossa frente. Às vezes Deus tem que deixar a gente chorar um pouco. Deus tem que distanciar pessoas de nós às vezes, para a gente enxergar a Ele. Porque às vezes o trono impede a gente de ver a Deus, a situação impede a gente de ver a Deus. Às vezes o glamour impede a gente de enxergar o Senhor. A certeza de socorro em alguém impede a gente de buscar em Deus. Eu sei que o William resolve, eu sei que o Walter resolve, eu sei que o Gênero. Então eu vou em quem resolve. Mas e quando não tem quem resolve? Você corre para onde? Aí você encontra o Senhor. Então, todas as vezes que ele precisou, ele correu lá no trono. Mas dessa vez o trono está vazio. No ano que morreu o rei, o trono ficou vazio. E agora eu vou na onde? E agora? Aí eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. E os anjos estavam santos. E a terra estava cheia da sua glória. E o anjo voou para mim, trazendo uma tenaz e botou uma brasa viva na minha boca. E a minha iniquidade foi. Antes ele nem sabia que tinha iniquidade. A situação não deixava ele ver que tinha iniquidade. A situação não deixava ele ver que o pecado estava incubado.
Mas na hora que ele enxerga o Senhor, ele começa a enxergar as mazelas e diz: rapaz, eu estava ruim, eu estava podre, mas quando ele tocou em mim, a minha iniquidade foi tirada. Está entendendo? Às vezes o Senhor precisa remover tudo. Às vezes Ele precisa quebrar a gente. Às vezes Ele precisa moer a gente. Às vezes Ele precisa mover a gente. Porque senão a gente não se move. Está tudo muito fácil. Está tudo muito tranquilo. Está tudo muito resolvível. Está tudo muito no meu domínio, no meu comando, no meu governo. E eu não enxergo o Senhor. Aí Deus vai tirar tudo. Quantos precisaram ficar cegos para ver o Senhor? Quantos precisaram ficar surdos para ouvir ao Senhor? Quantos precisaram perder as pernas para se achegar a Deus? É por isso que o Senhor ensina: se o teu olho pecar, arranca, porque cego você consegue ver ele, mas com o pecado diante de ti, não dá para vê-lo. Então a gente tem que tomar cuidado com as situações que nos deixam muito à vontade, ou muito favorável, ou muito, independente de Deus. Não, nós temos que ser dependentes do Senhor. Nós precisamos depender dele. É isso que nos move, é isso que nos motiva, é isso que nos faz continuar caminhando na presença dele. E a gente vai ver Jó agora desenvolvendo e desenrolando a sua vida em virtudes que nem ele mesmo sabia que tinha. É Deus que dá testemunho de Jó. As pessoas maldizem a Jó, as pessoas falam mal dele, os amigos dizem que ele está em pecado, os amigos dizem que Deus está castigando ele, mas Deus agora dá um testemunho de vida de Jó. Deus está falando. E o que Deus está falando de Jó? Verso 8 do capítulo 1. E diz o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó, que ninguém há semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Quem está falando isso? Deus. Deus está dando testemunho do homem. Poucas vezes você vai ver isso na Bíblia. Deus testemunhando a favor ou acerca de alguém. Essa é uma delas. O Senhor testemunhando a favor de alguém. Então Deus está dizendo para ele aqui: Jó é isso aqui, ó. Isso aqui é Jó. Reto, temente, desvia-se do mal. Íntegro e desvia-se do mal. Esse é Jó. Pode, quando Deus fala assim, pode tocar, o que Deus está falando para Satanás? Ele não vai mudar. Isso aqui é caráter. Deus não fala do que ele tem, Deus fala do que ele é. Alguém olha e diz assim: não, porque é pastor, porque é obreiro, porque é evangelista, porque é diácono, porque é porteiro, porque canta no grupo. Não, Deus diz: é porque tem caráter. Aleluia! É porque tem caráter. Glória a Deus. É porque é fiel, não muda, é invariável. Você pode tocar nele. Jó é sincero. Jó nunca mentiu para mim. Isso que o Senhor está dizendo para Satanás. Ele é reto, ele não tem negócio de meio termo, ele não vai ser uma coisa aqui, outra não, ele é reto, temente a Deus. Satanás, esqueci, tem mais um, ele desvia-se do mal. Você não conseguiu, nada com ele, esqueceu? Isto é Jó. Este é Jó. É isso que Deus está falando para Satanás. Este é o caráter de Jó. É o que os outros não estão vendo, não estão enxergando, mas Deus está vendo. Para alguns, obrigado, os amigos estão dizendo que ele é mentiroso, os amigos estão dizendo que ele está em pecado, os amigos estão dizendo que ele está numa situação de vergonha, mas não, tá certo? Eita glória! Vamos lá. Então a gente percebe que ao passar do livro de Jó, a situação dele só vai piorando. Os amigos vão aumentando as acusações, os amigos vão aumentando a maneira de colocar a situação diante de Jó, como quem quisesse que ele confessasse um pecado diante de Deus, que ele verdadeiramente colocasse o seu coração diante do Senhor, A Bíblia vai dizer lá em Jó
11 por ali, que o amigo dele mais íntimo, né, Zofar, chega nele e repreende ele ao arrependimento, né, falando, cara, não custa nada você dobrar o joelho aí agora, a gente orar por você, você confessa seu pecado e Deus vai honrar a sua vida, Deus vai te levantar. Você precisa entender que você, né? Verso 6 do capítulo 11. E se te fizer saber os segredos da sabedoria, que no múltiplice em eficácia, pelo que sabe de Deus, exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Cara, é como se ele estivesse dizendo assim, você está fingindo ser o que você não é. Assume. É mais bonito, é isso que ele está dizendo. É mais bonito, cara, você, sabe, você reconhecer. É mais bonito você dizer que você errou. Não, cara, é justificável. Mas você precisa. Na cabeça do amigo, ele está fazendo bem. Na cabeça do amigo, ele está fazendo o papel de amigo. Por quê? Voltando, qual que era a cultura? Se o cara está passando por essas situações, é porque está em pecado, tem alguma coisa errada. Então os amigos estão vendo, não é que ninguém falou, eles estão vendo que Jó perdeu tudo, a desgraça que está a vida de Jó. Então é certo de que Deus abandonou ele, é certo de que tem algum pecado aí. Então eles não tinham dúvida disso, porque a situação estava dizendo isso para ele. O que a gente não entende é que às vezes a situação mente para nós. Né? Eu mesmo essa semana tive um mal entendido aí com alguns irmãos. Eu tive uma reunião que ontem a gente conversou e a gente entendeu que as coisas, muitas das coisas não passaram com um mal entendido. Um não falou, um pensou, que o outro pensou, que o outro achou e ficou por isso. E o diabo só trabalhando nas mentes. Pensa isso aqui, você pensa isso lá, você pensa aquilo ali, foi só semeando. E cada um ficou pensando uma coisa. Enquanto a gente não senta numa mesa e não resolve, não fala, não põe para fora, porque o diabo ele trabalha muito bem escondido, irmão. O diabo trabalha muito bem quando ele está incubado. Quando o rabinho dele aparece, ele vai embora, ele sai. Quando ele é exposto, quando ele é descoberto, aí ele marcha, ele vai embora. É por isso que nós não podemos viver entre coisas mal resolvidas, entre situações, não tratadas. A gente precisa verdadeiramente expor as ações do inimigo, não as pessoas. A gente expõe as ações do maligno, o que ele está fazendo. Olha aqui, Satanás, a gente te viu. Ruma a tua vara e vai embora. Você foi visto. Rapidinho, ele mete marcha. Então, uma situação em que eles entendem que Jó está com algo escondido. É como se eles pensassem que Jó tinha um pecadinho de estimação. E era coisa grave, porque Deus permitiu morrer os 10. Não foi um, foi os 10. Os 10 filhos de Jó morreram. Então você imagina só a cabeça desses amigos, como é que não estava, cara? Jó, em nome de Jesus. Né? Se Jesus aqui já tivesse aparecido, ele estava aqui, aceita Jesus, Jó, vamos fazer o apelo aqui, pelo amor de Deus, levanta a mão. Não, gente, mas eu sou crente, eu oro, eu jejuo. Não, Jó, para. Arrepende dos seus pecados. Conta para nós o que você fez, a gente vai orar por você, ninguém está aqui para te julgar, não. Imagina, não, irmão, se bota no lugar de Jó, se bota no lugar de Jó. Se coloca no lugar do cara. Pensa, isso é fácil. E na sua mente, você tem a certeza de que você é inocente. Aquela mesma certeza que Davi tinha. Davi ele é tão acusado, ele é tão atacado. Os inimigos vêm se multiplicando tanto que tem hora que ele chega diante de Deus, ele procura pecado nele, ele não acha. Ele não acha falha nele. Aí ele chega diante de Deus e fala assim, me sonda. É como se ele olhasse para Deus e dissesse assim, faz um raio-x de mim e me mostra se há em mim iniquidade, porque eu não estou enxergando. Eu não achei, mas parece que está todo mundo vendo, então me mostra. E aqui nós não estamos nem falando da condição lá dele ainda ter pecado com
com Betseba e feito o que ele fez com ele. Não, ele está numa condição tranquila diante de Deus. É por isso que ele chega e fala, não, me sonda aqui. Porque quando ele erra, ele não esconde, ele não dá de doido. Quando ele erra, ele chega diante de Deus, Salmo 51, tem misericórdia de mim. Eu pequei, eu errei, eu mereço o Senhor tirar tudo de mim. Eu mereço. É isso que ele fala, pode tirar tudo, eu mereço, eu errei, eu fiz. Eu errei. Eu mereço o Senhor tirar tudo. Só não tira de mim o teu Espírito Santo. Então ele tem consciência. Quando ele erra, ele tem consciência diante de Deus. Mas ele está vivendo um momento de que ele não está errado. Ele não está no erro. Mas a leitura do ambiente, os inimigos têm se multiplicado. Os meus amigos estão virando as costas para mim. Os caras que me eram próximos estão me deixando. Deus não está comigo não, cara. Peraí. Onde eu ver aqui onde eu errei, Senhor, deixa eu ver aqui onde eu pequei, né? Está tudo certo, meu Deus, nada, meus olhos estão puros, meu coração está limpo. Senhor, me sonda-me. Sonda o meu coração, sonda a minha alma. Mostra assim em mim a iniquidade. Então Davi passa por essa mesma questão que Jó está passando aqui. Só que as acusações são tantas que Jó parece que começa a acreditar que realmente tem alguma coisa errada com ele. O livro segue e você vai ver Jó agora começa questionar aí a Deus. Outro inimigo de Jó aqui no capítulo 15, ele faz, também vem tentando fazer Jó confessar alguma coisa. No capítulo 15, verso 14. Que o homem para que seja puro. Quem é o homem para que seja puro? Jó, ninguém é santo. Ninguém é santo. O homem tem suas dificuldades. E o homem é nascido de mulher. Para que fique justo, o homem já vem do pecado. Não precisa você fingir ser uma coisa que você não é. Ele vem com a mesma conversa. Eis que nos teus santos eis que nós, seus santos, não confiaria, e nem os céus são puros aos seus olhos. Jó, nem os céus são puros diante dos olhos de Deus. Então, não precisa você querer mostrar uma coisa que você não é. Não precisa você querer dizer que você é santo. A todo tempo, eles vêm tentando fazer como que Jó quisesse que ele confessasse algo de errado. Como se ele tivesse de fato um pecado muito grave, escondido. E ele segue nessa conversa, você continua lendo aí, tá certo? E ele continua tentando essa arreganhação, fazer Jó confessar, fazer Jó falar. Tá dando glória, olha. Aí no 19, Jó agora, ele vai questionar a Deus pela situação dos seus amigos. Por que eles não estão me entendendo, Senhor? Por que eles não estão vendo a agonia da minha alma? Por que eles não estão preocupados com a minha situação? Por que eles estão preocupados comigo? Que amigos são eles? Ele respondeu, porém, Jó e disse: até quando entristecereis a minha alma e quebrantareis com palavras? Até quando vocês vão me destruir com essas palavras? Até quando vocês vão me jogar para baixo? Até quando? Já 10 vezes me envergonhastes. Vergonha não tendes de contra mim vos endurecer? Vocês não têm vergonha do que vocês estão fazendo contra mim? De se endurecer tanto contra mim? De me pôr na parede desse jeito? Vocês não têm vergonha do que vocês estão fazendo? É como se Jó dissesse assim: eu já não estou sofrendo o suficiente? É como se Jó tentasse. Agora Jó está tentando despertar neles uma consciência, Vocês não estão vendo o que eu passei, gente? Vocês não, olha a situação, Até quando vocês vão, me violentar com palavras? É isso que ele está dizendo aí. Então a gente vê que Jó ele vai tentando dialogar com eles ali até o momento que ele fala: quer saber de uma coisa? Eu já entendi que a minha esperança não está em vocês. Eu já entendi que o meu socorro não está em vocês. Eu já entendi que não são vocês que vão me tirar dessa fossa. Aí é no momento que lá no 25, no 19, capítulo 19, no verso 25, ele fala assim: eu sei que o meu Redentor está vivo.
Jesus não tinha nem morrido nem ressuscitado ainda, mas já estava vendo na glória. Quem é o Redentor? Cristo. Olha a intimidade, irmão, olha a intimidade do homem. Jesus não tinha sido revelado, irmão. Tem coisa no céu que Deus não vai falar com todo mundo, Deus não vai mostrar para todo mundo. Tem coisa no céu que é só para quem tem intimidade com Ele. Bíblia para todo mundo, palavra para todo mundo. Até o Satanás conhece Bíblia. Tentou Jesus usando a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Tinha nem como Jesus dizer que não estava, porque estava escrito mesmo. Estava escrito ou não estava? Está escrito. Palavra. Mas revelação é só para quem está no âmbito da graça. É só para quem está no âmbito do poder, da graça, da manifestação de Deus. E aí Jó vem uma revelação que, irmão, só Davi. Depois de Davi, só quem? Isaías. Só. Aí João vai ver o fim. Mas Jó, num tempo onde não tinha templo, num tempo onde não estavam com os sacerdotes no ofício, num tempo onde ele estava buscando a Deus por amor e paixão, onde ele está no pior cenário da sua vida, tinha tudo para largar a fé de lado. Aí ele pega diante dos seus amigos, ele testemunha para. Aí muda o negócio. Aí ele começa a evangelizar os amigos. A minha esperança não está em vocês. Eu já entendi que o meu socorro não está em vocês. O meu Redentor vive. Sabe o que é Redentor? Aquele que assume a culpa, aquele que paga a dívida, aquele que assume a responsabilidade. Irmãos, isso aqui é forte. Ele está falando aqui de salvação, irmão. Jó está falando aqui de salvação. E Jesus não tinha nem nascido em carne ainda. Jesus ainda era o anjo do Senhor. O Espírito Santo ainda não tinha liberdade para operar na terra, William. Mas o homem está tão agarrado com Deus que ele enxerga a salvação. Aleluia. Só faltou ele falar o nome de Jesus, irmão. Eu sei que o meu Redentor vive. Quem falou para ele que estava aqui querendo matar Jesus? Quem falou para ele que o Redentor estava ameaçado de morte? Ele sabe do que ele está falando, irmão. Ele sabe de quem ele está falando. O meu Redentor não está morto, não. Jesus, irmão, Barrabás tinha nem nascido ainda. Pilatos nem sonhava em ser alguém na vida. Você tem noção disso? Você tem noção disso? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre. Não é por minha causa, não, meu Deus. Aleluia. E não é só por causa de mim, não. Ele vai vir por causa da terra. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para salvar o mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida para todos. Ele não vai vir só para mim, não. Eu não sou a última bolacha. Mano, meu Deus do céu. Já estou falando aqui, eu não sou a bolacha recheada do pacote de Jeová. Não sou. Eu não sou o único, e não é só por causa de mim que ele virá. Está entendendo? Não é por minha causa, mas eu não vou ficar para trás. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele vai vir dos quatro cantos. Só que eu não vou ficar para trás. Meu irmão, nem Paulo, em toda a sua glória, nem Paulo, em toda a sua profundeza de revelações,
Porque a crença dele veio através de ver um Jesus ressurreto, em glória. Mas Jó viu nada. Não teve anjo. Não teve anjo. Não teve nenhuma teofania apresentada a ele. Nada. Nem voz. Nem voz, nem vento, nem fogo, nem sarça ardendo. Nada, nem pomba branca, nada de nada. Qual que é a sua desculpa mesmo? Que eu estou no culto, eu não senti nada. Você precisa sentir o quê? Você precisa ter certeza. Você não precisa sentir nada, você precisa ter certeza. Tem cultos que parece que a gente está desviado. A gente olha, está todo mundo pulando, está todo mundo rodando, está todo mundo. E a gente não está sentindo nada. Isso não é pecado, nem quer dizer que você está em pecado. Às vezes você está no ambiente certo para Deus falar contigo. Sabe por quê? Você não precisa de arrepio. Você não precisa de vento. Você não precisa que alguém venha e ponha a mão na sua cabeça. Você não precisa que alguém venha e te abrace e diga que Deus é contigo. Por que não, pastor? Porque você sabe que Ele é. É o suficiente. É o suficiente. A gente está tão acostumado com moveres e situações e confirmações que quando não tem, parece que ele não está, ou não é, ou não veio. Mas às vezes a única coisa que ele quer de nós, eu já te provei que eu sou dele. Aleluia. Eu não preciso trazer sempre manifestações. Eu não preciso. Irmão, Deus teve uma conversa muito séria comigo uma vez. Eu estava muito mal acostumado. Desde as primeiras vezes que eu fui no monte, sempre, e Deus tinha as suas manifestações, sempre eu via gaveta pegando fogo, eu via as situações, né, naturais e sobrenaturais. E aí chegou um dia que eu tinha mal orado, eu já estava caçando alguma coisa. Deus falou: o que você está caçando aí? O que você quer? Eu não vou te mostrar mais. Você não veio aqui para isso. Você não veio aqui para isso. Senta na mesa. Fala o que você quer. Vamos conversar. Não vou te mostrar mais. Eu não preciso. Você sabe que eu estou aqui. Você confia em mim. Então já era. Acabou. Acabou as coisas de menino para você. Tá bom? Entende? Entende? Porque nós não caminhamos mais, irmão, por vista, é por fé. A gente não precisa ver coluna de fogo, a gente não precisa ver nuvem nos cobrindo, a gente não precisa ver os anjos guerreando ao nosso redor, não precisamos ver anjo voando, nem descendo, nem subindo, nem bola de fogo, não precisamos. Por quê? Porque sabemos que Ele é conosco. Enquanto estivermos vivendo uma vida de santidade, santificação, busca de Deus, não importa o que dizem ou falem ou pensem a nosso respeito, o que conta no final é se o nosso Redentor vive, e se Ele não vai nos deixar para trás. Eu tenho essa certeza que eu estou vivendo uma vida tão reta, tão íntegra diante de Deus, que se Ele vier hoje, Ele não vai me deixar para trás. É isso que Jó está falando aqui. Pode ficar com a santidade de vocês aí, não tem problema. Eu sei que o meu Redentor vive. E Ele não vai vir aqui por causa de mim, nem por causa de vocês dois. É isso que Ele está dizendo aqui. Ele vai vir por causa de toda a terra. E quando Ele vier, Ele não vai me deixar para trás. Ele não vai me desamparar. Essa certeza que a gente precisa ter. A confiança de uma vida que estamos vivendo em Deus, a ponto de saber que o Senhor não vai nos deixar para trás. E Ele, meu irmão, Ele vai adiante. Que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumir da minha pele, meu irmão. O que Ele está dizendo aqui? Essa doença ela pode piorar. Estou me coçando aqui com caco de telha, estou todo arrebentado. É isso que Ele está dizendo aqui. Não estou aguentando de coceira. Mas pode ser que essa doença coma a minha carne, os meus ossos fiquem expostos. Depois de consumir da minha pele, é isso que Ele está dizendo. Pode ser que o meu osso apareça daqui a um dia de tanta tribulação que essa doença está ficando. Pode ser que os meus ossos fiquem expostos, a minha carne fique exposta.
Pode ser, não tem problema não, porque essa pele aqui ela desapareça, fique carne viva. É isso que ele está dizendo. Vou traduzir para você. A minha pele pode ficar em carne viva, a minha carne pode ficar exposta. Sabe aquele machucadinho que a gente tem, aquela fissura na pele, já dá aquele ardor, aquela sensação? Por quê? Porque está desprotegido, saiu a pele de cima. Você imagina alguém que está, com lepra, que a proteção, a pele não tem mais em alguns lugares. Ele está dizendo assim, eu posso perder toda a pele. Posso ficar como alguém que sofreu queimaduras graves. Imagina a dor, irmão. Eu estou vendo isso acontecer já, é o que ele está falando, eu estou vendo isso acontecer. Ainda, que a minha pele, ainda depois de consumida a minha pele, ainda em carne. O que ele está dizendo aqui? Eu não vou morrer antes de ver. Ele vai se apresentar, sabe? Certeza de Estevão? Estou pregando, está todo mundo me apedrejando. Ele vai aparecer aqui. Aleluia. Vou pregar porque eu sei que ele não vai me abandonar. Vou pregar porque eu sei que ele não vai me desamparar. Vou pregar porque eu sei que ele não vai me largar aqui aos cães. Ele vai vir me buscar. Aleluia. É isso que o Jó está falando, irmão. Ainda que Curioso, né, pastor? Que ele está respondendo humildade. E a teologia de humildade é você estar sofrendo porque você não admite o seu pecado. Ele convida Jó a olhar para o pecado dele. Jó está olhando para Deus. para Deus. Procura sua iniquidade, olha para a sua situação. Olha, ninguém é perfeito. É como se a humildade dissesse, eu também tenho pecados, nós temos erros, nós temos falha. Assume, você também é humano, você também tem defeitos. Olha aí, procura aí você. Jó não perde nem tempo. Já não perde nem tempo mais tentando convencer eles que o Fernando vai querer saber de uma coisa. Eu já estou vendo a salvação. Eu enxerguei ele. Agora, nada mais importa. Nada mais interessa. Por que não, Jó? Porque agora os meus olhos viram a Deus. Antes eu conhecia de ouvir falar. Aleluia. Glória a Deus. Antes eu conhecia de ouvir os pregadores, antes eu conhecia de ouvir a palavra, antes eu conhecia de ouvir alguém louvar, antes eu conhecia de ouvir, eu ouvi histórias de que o povo atravessou o mar, ouvi histórias de que Deus cobria o povo com a nuvem, ouvi histórias de que Deus colocava uma coluna de fogo de noite, ouvi histórias. Ouvi. Mas agora, eu estou vendo. Agora os meus olhos te veem. Agora o Senhor não se esconde mais de mim. Agora eu sei que o Senhor está aqui. Mesmo nessa situação ruim, mesmo diante dessa situação, o Senhor está comigo. O Senhor está aqui. O meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Mas parece que os amigos estão tão desligados, que Jó está falando, irmão, Jó está falando de salvação. Jó está 3.000 anos na frente deles. 3.000 anos luz na frente deles. Jó fala uma cena aqui, que é essa que nós acabamos de ouvir, que irmão, mas está aqui sentindo a graça, a presença, sentindo a manifestação da salvação de Deus em nós aqui. Era para eles estar desse jeito, irmão. Foi aberto, irmão, o céu foi aberto em cima deles. Só que os camaradas estavam tão preocupados em achar um pecado em Jó, em achar uma situação ruim em Jó, que aí no capítulo 20, Zofar volta. Eu falo, vou te contar uma coisa de um amigo que não reconheceu o pecado, de alguém que não reconhece quando está no erro. Eu vou te contar as consequências. E ele volta para Jó está com o céu aberto, está vendo Deus operar no meio deles. Mas eles estão tão focados em achar um erro em Jó, em achar uma situação difícil para ser apontado de Jó, que acaba perdendo aquele momento, irmão. Sabe, igual os discípulos de Emaús? Estavam tão preocupados com o que os outros estavam falando. Jesus está andando com eles aqui, ó. Jesus está andando com eles. Glória a Deus. E eles estão comentando o comentário deles. A Bíblia diz isso. Eles estão falando do comentário da cidade. Você viu? Está todo mundo falando. Está todo mundo falando disso. Está todo mundo assim. E Jesus ali no meio deles. Do que vocês estão falando mesmo? Dos acontecimentos. O senhor não sabe? O senhor é peregrino aqui. Vou te contar. Uma situação assim.
E Jesus começa a falar de Bíblia para eles. E eles estão querendo contar para Jesus o que está acontecendo. Novidade. Mas quem tinha isso? E Jesus tentando falar para eles de Bíblia. E eles querendo contar os acontecimentos. E eles olham para Jesus agora e colocam a sua insatisfação com ele na cara dele. Eles olham na cara de Jesus e falam assim, ó. E nós, rapaz, que acreditamos nele. A pessoa parecia ser tão homem de Deus. Nós pensávamos que fosse ele, o Salvador. Nós acreditamos nele. Lê lá em Atos. É isso que eles falam para gente. Nós pensávamos que fosse ele, rapaz. Acredita, picareta, sem vergonha. Mentiroso, falando na cara, irmão, na cara de Jesus. Se não é Jesus, se é Miguel, ele tinha arrumado um problema naquela hora, tinha sido fulminado. Se é Elias, na cara de Jesus, irmão, sem vergonha, mentiroso, rapaz. Nós achávamos que era ele, acreditando nele, você vê. Aí a Bíblia vai dizer que quando ele chega no lugar, aí Jesus fala assim, ó. Foi bom conhecer vocês, mas a minha jornada é muito longa, eu estou cansado, eu preciso chegar rápido, e eu tenho que andar muito ainda para chegar para onde eu estou indo e tal. Aí eles se compadecem, falam, então fica aqui conosco, passa a noite aqui, repousa um pouco, depois você vai, janta com a gente. Falou em comida. Jesus falou, aqui mesmo. Jesus falou, não, comer é bom, então vamos comer. Aí quando eles vão partir o pão, Jesus agora visita, e eu não sei que cargas d'água Jesus estava com o pão na mão, irmão, porque Jesus é visita. Quem tem que servir o pão é o dono da casa. Ok? Sim ou não? Sim. E naquela cultura, muito sério isso. Eu não sei quando eles perceberam, Jesus já estava com o pão na mão. Meu Deus. Deixa eu fazer uma oração? Vamos orar. Fechou o olho. Quando abriu, Jesus já está com o pão na mão. Então, Senhor, te damos como que Ele quer nada. Senhor, te damos graça e tal, por essa oportunidade, por essa comida. Jesus parte o pão, igual Ele fez no dia da ceia. Quando Ele parte o pão assim, entrega para eles. Que eles olham, Jesus já foi. Como se Ele estivesse dizendo, essa casa é minha. Entendeu? Ali roubar cenas. Então assim, é essa a questão. Jesus se apresenta para eles, só que eles estavam tão ocupados, envolvidos nos acontecimentos, nos falatórios, nas conversas, que eles não perceberam que era ele. Meu Deus. Aí um olha para o outro e diz, rapaz, e como que nós não vimos? Eu falei na cara do homem que não acreditava em mim. Rapaz, eu falei, mas alguma coisa aqui dizia que era ele, porque quando ele falava com nós, o nosso coração queimava, o nosso coração ardia, tinha certeza de que Deus estava com ele, mas nós não vimos olhar para o cara. Aí quem sabe um deles olha e fala assim, mas ele estava com o pão na mão. Você sabe o que isso quer dizer? O que Jesus está dizendo ali? Eu estou convosco, essa casa é minha. Aleluia. Eu nunca abandonei vocês. O meu lugar sempre foi com vocês. O meu lugar sempre foi aqui. Essa casa é minha. Esse lugar é meu. Aleluia. Cuidado, irmão. Cuidado para, em vez de estar caminhando com Jesus, aproveitando os benefícios de estar andando com Ele, não está envolvido em coisas, em falatórios, em situações que vão te afastar da presença dEle. E o que eles vinham falando, era um acontecimento, é o que todo mundo está falando, mas já dizia sua mãe, você não é todo mundo. Aleluia. Deus te escolheu para ser alguém diferente, Deus te escolheu para te usar de uma maneira diferente, Deus te escolheu para você realizar grandes coisas diante de Deus. Seja obediente à vontade do Senhor, seja entregue plenamente ao círculo da vontade dEle. Entenda isso. Como eu vim parar aqui? Amém. Vocês têm que me ajudar. Vocês têm que me ajudar. Mas enfim, irmão, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que perceber a ação e a presença de Deus, porque os amigos de Jó ali estavam tão envolvidos em revelar o pecado de Jó, que não viram que a salvação estava sendo apresentada para eles.
Jó está falando uma coisa para eles aqui que só vai ser revelada 3.000 anos depois. Que João vai aparecer lá no deserto preparando o caminho para a chegada de Jesus. Mas para Jó, Jesus já tinha sido revelado. Maria não tinha nem sonhado em nascer, nem José sonhava em ter nascido ainda. Isabel, muito menos. Zacarias, coitado. Mas Jó já tinha visto o rosto do menino. Aleluia, glória a Deus. Que nem ele, só Isaías. O menino se nasceu, o principado veio sobre os homens. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus grande. Olha aí. Deus forte, estrela da manhã, El Shaddai, Elohim, Adonai, eita glória. Como ele vai se revelando? Para quem quer, não é para qualquer um não, é para quem quer, é para quem busca, é para quem tem mais importante, se importando mais com aquilo que ele está falando do que com aquilo que está sendo falado. A gente tem que se importar mais com o que ele está falando. O que ele está falando? Ah, está sendo falado, mas o que ele está falando? Eu quero ouvir ele. Que se calem todas as outras vozes, que se calem todas as outras situações. Eu quero ouvir ele. Eu quero saber o que ele tem para falar para nós. Eu quero saber o que ele tem para falar para mim. Mas Jó, estão falando de você, mas eu quero ouvir ele. Glória a Deus. Mas Jó, estão dizendo que você está em pecado. Mas Jó, estão dizendo que você está na miséria. Não interessa, eu quero ouvir ele. Meu Deus. Mas você entende a magnitude daquilo que Deus está fazendo através da vida de Jó? Entendo que o trabalhar de Deus aqui é mais na vida desses camaradas do que na vida de Jó, porque Jó tem uma certeza, ele tem uma segurança, ele tem um, sabe, irmão, você está doido? Não dá para, não dá, sério, se colocando no lugar de Jó, não dá para entender essa certeza dele. Não dá para entender. Eu, por diversas vezes já tinha titubeado aqui na fé. Porque são pessoas queridas que estão falando com ele aqui, são pessoas próximas, são pessoas íntimas, são pessoas que gostam dele. Vamos lá, os amigos mais íntimos, os 3 amigos mais íntimos, a esposa. Foi tudo que sobrou, é tudo que já tinha. Lembra? Os 10 filhos morreram, lembra? Os amigos, né? Que eram os filhos, os mais velhos, o primogênito, que geralmente era o mais apegado ao pai, era o mais amigo, o caçula, né? Que sempre foi dentro dos primórdios da eternidade, o mais mimado, o mais bem cuidado, o mais próximo do pai. Os do meio são ensinados, né? Desde sempre, né? Vai trabalhar, mas enfim, é o mais velho e o mais novo. E qual que era a situação? A situação que tudo aquilo que Jó tinha, que dava segurança para ele, foi perdido. Mas olhando o desenrolar da história, a gente percebe que Deus não arrancou aquilo de Jó, ou tirou aquilo de Jó à toa. Não. Houve um porquê. Porque há um propósito para tudo que Deus faz. Entende isso? Guarde isso na sua mente. Guarda isso. Guarda essa senha. Há um propósito para tudo que Deus faz. Há um propósito para tudo que Deus permite, porque nem tudo Deus faz, mas tem coisas que Ele permite. O mal aqui na vida de Jó não foi Deus que fez, mas foi Ele que permitiu. Não tem coisas que não é Deus que faz. Deus não vai fazer o mal a você ou causar o mal a você, não, mas Ele permite. Agora, o porquê que Ele permitiu que é a questão chave do negócio. A Bíblia vai dizer que quando Jesus se depara com um homem cego de nascença, os discípulos olham com o mesmo pensamento aqui dos amigos de Jó e dizem: Jesus, fala para nós. Tão triste, né? Nasceu cego de nascença, coitado. Que pergunta inocente, né? Você é cego de nascença, nasceu cego. Aí eles perguntam: quem pecou? Ele ou seus pais? Como o recém-nascido peca como, gente? Se não tinha nem nascido ainda, que pecado que tinha? Mas para você entender a cultura, né? Quem pecou? Ele ou os pais? Se ele já nasceu feliz, se ele já nasceu cego, é lógico que não foi ele. Mas não quer dizer que foi por causa dos pais. Mas na cultura deles tinha que ter uma justificativa, tinha que ter um pecado. Para aquela situação tinha que ter um pecado. Para Deus permitir uma coisa ruim assim, tem que ter um pecado, porque na concepção humana
A gente sempre quer justificar as coisas. Aí Jesus responde o quê? Nem ele pecou, e muito menos os pais pecaram. Mas foi necessário esse processo? Foi necessário esse mal? Foi necessária essa enfermidade? Foi necessário essa situação? Para que Jesus? Para se manifestasse nele a glória de Deus. Aleluia. Para que vocês tivessem o que ver Deus operar. Aleluia. Glória a Deus. Se ele não fosse cego, vocês não veriam o milagre. Se Isabel não fosse estéril, vocês não iam saber o que era milagre. Se Maria não fosse virgem, vocês não iam saber o que era milagre. Se o homem não ficasse 38 anos na beira do poço, vocês não iam saber o que é milagre. Se a mulher não ficasse ali 12 anos com frutos de sangue, vocês não iam saber o que é milagre. Se aquela outra não ficasse 18 anos encurvada, vocês não saberiam o que é milagre. Alguém tem que pagar o preço. Meu Deus, é forte. Alguém tem que pagar o preço. E não é os mais fracos. Não são os coitados. Alguém tem que pagar o preço. Tem até um ditado por aí, né, que diz que Deus não dá grandes batalhas a fracos guerreiros. Não. Deus escolhe os valentes. Quem ele sabe que aguenta, quem ele sabe que suporta, quem ele sabe que não vai retroceder, quem ele sabe que não vai voltar atrás, quem ele sabe que não vai pular do barco. Entende? Entende isso? Então, se Deus confiou a você essa missão, aguenta firme. Se Deus confiou a você esse fardo, segura firme. Se Deus confiou a você essa situação, levanta a cabeça. Porque mais hora, menos hora, Jesus aparece aí. Glória a Deus. Eu nunca vi desamparar ninguém. Jesus decide passar por Samaria para salvar uma mulher que estava sendo injustiçada. E Jesus decide passar por lá. Os discípulos veem que não precisa passar por aí. Jesus diz: precisa sim. Se vocês têm o que fazer, vocês vão fazer, vocês têm para fazer. Eu vou passar em Samaria. Glória a Deus. Tanto que Jesus libera os discípulos e ele vai sozinho. Os discípulos voltam depois. Jesus está onde? Na beira do... Porque tem coisa que pode não ser interessante para alguns. A sua história pode ser insignificante para alguns. A sua vida pode ser insignificante para alguns. Mas ela tem significância para o Senhor. O Senhor se importa com você. O Senhor se importa com a tua história. O Senhor se importa com o teu nome. O Senhor se importa com a tua trajetória. O Senhor se importa com a tua descendência. E Ele não vai desamparar você. Glória a Deus. Essa humilhação ela não vai durar para sempre. Essa situação não vai demorar para sempre. O Senhor está vindo aí. Aleluia. E Ele virá. E eu quero que você veja. Eu quero que você o enxergue. Assim como já viu, se meu Redentor está vivo, pode fazer o que vocês quiserem. Aleluia. Pode falar o que vocês quiserem. Pode dizer o que vocês quiserem. Pode apontar e achar o defeito que vocês quiserem. Porque o meu Redentor, Ele vive. E por fim, se levantará ao meu favor. Tenha essa certeza. Bem, a hora não nos permite mais, vamos parar por aqui. Estou aqui pelo 28, está fora. Estamos por aqui. Acho que na próxima aula a gente encerra aí o livro de Jó. Mas fica essas lições para nós, né? De que verdadeiramente o Senhor é aquele que trabalha em prol do teu povo, da tua igreja, dos teus filhos, tá certo? Porque verdadeiramente o Senhor ele tem cuidado de nós. Bem? Depois eu passo as lições aí aprendidas para nós. Eita glória! Alguém quer fazer alguma observação, alguma pergunta até aqui? Não? Só do que o senhor falou da questão do propósito de Deus, ele beneficia alguém sempre. A Bíblia diz que Saul ele é acometido de um espírito mau enviado da parte do Senhor, para que Davi pudesse chegar, tocar a harpa, acalmar Saul e posteriormente vencer Golias. É sempre assim. Nem tudo é por causa de nós. Às vezes nem a situação ruim que nós estamos passando é por causa de nós. Não, às vezes é para Deus alcançar alguém, às vezes é para Deus salvar alguém, às vezes nem o mal e nem o bem, às vezes nem aquilo que Deus tem feito de bom às vezes para nós, de bênção às vezes para nós, às vezes nem é por causa de nós, às vezes é para abençoar alguém. Às vezes é para alguém seja beneficiado, alguém seja alcançado, alguém seja tocado. Então a gente tem que verdadeiramente se enquadrar nisso, porque o Senhor é aquele que tem feito grandes coisas no meio de nós. Bem? Amém. Graças a Deus.
orávamos, agradecer ao Senhor por sua cabeça. Querido Deus, amado Pai, Deus amado, Deus querido, nós te glorificamos, Senhor, nessa noite. Que todo aprendizado, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor vem falando conosco, tudo aquilo que o Senhor vem, meu Deus, declarando sobre esse lugar, meu Deus, que seja certeza em nossos corações. Que o Senhor confirme, meu Pai, como chama de fogo nos corações. Que o Senhor fale pelas madrugadas, que o Senhor revele em sonhos, que o Senhor abra a visão, meu Pai, dos teus servos. Que o Senhor manifeste a tua glória. É o que nós te pedimos, Senhor. Se revela a nós, dia após dia, para a honra e glória do teu reino. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Evangelista Deus, pode dar a bênção. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as comunhões e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Vencendo, vem Jesus. Eu e a minha casa seremos